A concha de metal queimou minha testa antes mesmo de eu entender o que estava acontecendo. O caldo escaldante escorreu pelo meu rosto, entrando nos meus olhos, descendo pelo pescoço. Eu gritei. Não foi um grito comum, sabe? Foi um grito que saiu de um lugar que eu nem sabia que existia dentro de mim. Um lugar onde toda a dor dos últimos 8 meses estava guardada, esperando para explodir. Quem cozinha assim? Amanda berrou, segurando a concha ainda fumegante. Quem põe sal demais numa sopa, Cleide? Quem? Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido com o que vou te contar. E não esquece de curtir para que mais pessoas possam ouvir o que aconteceu comigo. Eu estava ali, de joelhos no chão da cozinha, com a pele ardendo e as mãos tremendo, tentando limpar o caldo que continuava queimando. E sabe o que eu ouvi? O som da televisão ficando mais alto. Roberto, meu filho, meu único filho, aumentou o volume da TV para não ter que ouvir meus gritos. Naquele momento, com a pele latejando e o cheiro de cebola e frango me sufocando, eu entendi uma coisa. Eu tinha perdido meu filho muito antes de Henrique morrer. Mas deixa eu voltar um pouco. Deixa eu te contar como uma mulher de 71 anos, viúva há 8 meses, acabou de joelhos no chão de uma cozinha que não era dela, sendo agredida pela própria nora enquanto o filho fingia que nada estava acontecendo. Tudo começou no velório do Henrique. Eu estava sentada naquela cadeira dura, olhando para o caixão dele, ainda sem acreditar que meu marido de 47 anos tinha ido embora assim, de repente. Infarto fulminante, disseram os médicos. Ele estava consertando a torneira da pia quando caiu. Nem deu tempo de eu chamar a ambulância direito. Quando os paramédicos chegaram, Henrique já tinha partido. Roberto apareceu no velório com Amanda. Eles moravam em São Paulo, num apartamento moderno que eu tinha visitado só 2 vezes. Meu filho sempre foi distante, sabe? Depois que casou, então piorou. Mas ali no velório, ele me abraçou, chorou no meu ombro. E quando todo mundo foi embora, quando ficamos só nós 3 na sala vazia da funerária, ele segurou minha mão e disse: "Mãe, você não pode ficar sozinha naquela casa. Vem morar com a gente." Eu deveria ter percebido o jeito que Amanda torceu a boca. Deveria ter prestado atenção no silêncio dela. Mas eu estava tão perdida, tão assustada com a ideia de voltar para aquela casa vazia, que só conseguia acenar com a cabeça e agradecer baixinho. "É só até você se recuperar", Amanda disse. E agora eu entendo o veneno que tinha naquelas palavras. Só até você ficar bem de novo. 3 semanas depois, eu estava morando com eles. Vendi a maioria dos móveis da minha casa, guardei as coisas do Henrique em caixas que ficaram no quartinho de empregada do apartamento deles, e me mudei com 2 malas de roupa e um coração cheio de esperança idiota de que meu filho ia cuidar de mim como eu tinha cuidado dele a vida inteira. A primeira semana foi suportável. Amanda mal falava comigo, mas pelo menos não era abertamente cruel. Roberto trabalhava o dia todo num escritório de contabilidade e chegava tarde, cansado demais para conversar. Eu ficava sozinha no apartamento, tentando não ocupar muito espaço, tentando não fazer barulho, tentando ser invisível. Foi na 2ª semana que Amanda chegou em casa e jogou uma lista na minha frente. "Já que você está aqui sem fazer nada o dia todo", ela disse, "pode ir fazendo essas coisas." Eu peguei o papel. Era uma lista de tarefas domésticas: lavar roupa, passar roupa, limpar os banheiros, aspirar a casa, lavar a louça, cozinhar o jantar. "Claro", eu disse, porque o que mais eu podia dizer? Eu estava morando de favor na casa deles. Era o mínimo que eu podia fazer, não era? Ajudar nas tarefas da casa. "Claro, Amanda, sem problema." Ela sorriu. Mas não foi um sorriso bonito. Foi o tipo de sorriso que um gato faz antes de brincar com o rato que acabou de capturar. E foi assim que eu me tornei a empregada não remunerada da minha própria nora. Todo dia era a mesma coisa. Eu acordava às 6 da manhã, preparava o café deles, lavava a louça do café, começava a limpeza da casa. Amanda saía para trabalhar às 8. Ela era gerente de marketing de uma empresa de cosméticos, e Roberto às 8h30. Quando eles voltavam, por volta das 7 da noite, eu já tinha o jantar pronto, a casa limpa, as roupas passadas e dobradas.
No começo, Roberto pelo menos agradecia. Obrigado, mãe, ele dizia, dando um beijinho rápido na minha testa antes de sentar para comer. Mas com o passar das semanas, até isso parou. Eu me tornei parte da mobília, invisível, útil, mas invisível. E Amanda? Amanda foi ficando cada vez pior. Começou com pequenas críticas. Essa comida está sem gosto, Cleide. Que você não passou direito essa camisa. Olha essas dobras. O banheiro está com cheiro ruim, você limpou direito? Depois vieram as humilhações mais diretas. Ela começou a me chamar na frente das amigas dela quando elas vinham para o apartamento. Cleide, traz mais vinho para nós. Cleide, limpa essa mesa. Cleide, você pode ir para o seu quarto? A gente precisa de privacidade. Meu quarto. O quartinho de empregada. Era ali que eu dormia. Um espaço de 2 metros por 3, com uma cama de solteiro, um armário pequeno e a janela que dava para o poço de ventilação do prédio. As caixas com as coisas do Henrique estavam empilhadas num canto, porque não tinha mais lugar para elas. Toda noite eu me deitava naquela cama e chorava baixinho, com medo de que eles ouvissem. Eu pensava no Henrique, na nossa casa, na vida que a gente tinha. Não era uma vida de luxo, mas era nossa. Henrique trabalhava como técnico em refrigeração, consertando geladeiras e ar-condicionado. Eu era auxiliar de limpeza em uma escola. A gente juntava o dinheiro, pagava as contas e ainda sobrava um pouquinho para viajar uma vez por ano para a praia. Quando Roberto nasceu, a gente deu tudo para ele. Tudo. Henrique fazia horas extras para pagar a escola particular, os cursos, a faculdade. A gente nunca deixou faltar nada. E quando Roberto arrumou aquele emprego bom em São Paulo e se mudou, a gente ficou feliz por ele, orgulhosos. Mas agora, deitada naquele quartinho escuro, ouvindo Amanda rir com as amigas na sala, enquanto eu estava ali trancada como um cachorro, eu me perguntava, onde foi que eu errei? Onde foi que meu filho se perdeu? E você, o que faria se seu filho também se recusasse a te olhar nos olhos? Foi num sábado à tarde, 2 meses depois de eu ter me mudado, que as coisas começaram a piorar de verdade. Amanda estava na sala, pintando as unhas e assistindo aqueles programas de fofoca na televisão. Eu estava na lavanderia, dobrando roupa, quando ouvi ela me chamar. Cleide, vem aqui! Eu fui correndo. Ela estava me apontando um copo vazio. Traz água para mim. Não era um pedido, era uma ordem, e a gente estava a 5 metros da cozinha. Ela podia perfeitamente ter ido buscar água sozinha. Mas não. Ela queria me fazer buscar. Queria me lembrar do meu lugar. Eu trouxe a água. Ela pegou o copo sem nem olhar para mim e continuou assistindo televisão. Eu voltei para a lavanderia. 5 minutos depois, ela me chamou de novo. Cleide, o controle remoto está longe. Pega para mim. O controle estava na mesinha de centro, a 1 metro dela. Ela precisava só esticar o braço. Mas não. Ela queria que eu fosse lá pegar. E eu fui. Como uma idiota, eu fui. Isso se repetiu umas 10 vezes naquela tarde. Toda vez que eu estava no meio de uma tarefa, Amanda me chamava para fazer alguma coisa completamente desnecessária. Buscar um travesseiro do quarto, ligar o ventilador, desligar o ventilador, fechar a cortina, abrir a cortina. Roberto estava no quarto jogando videogame. Ele ouvia tudo e não fazia nada. Naquela noite, quando fui dormir, eu me perguntei seriamente se não seria melhor voltar para minha casa. Mas aí eu lembrei. Eu não tinha mais casa. Tinha vendido para pagar as dívidas do Henrique com o hospital e o funeral. O dinheiro que sobrou, uns 8.000 reais, estava numa poupança que eu nem tinha coragem de mexer, porque era tudo o que me restava no mundo. Foi na semana seguinte que Amanda bateu na porta do meu quarto às 11 horas da noite. Cleide, levanta, estou com fome e não tem nada pronto. Eu estava quase dormindo. Me arrastei para fora da cama, coloquei o roupão e fui para a cozinha. Fiz um sanduíche para ela. Quando levei na sala, ela deu uma mordida, fez uma careta e jogou o prato na pia. Isso está horrível. Faz outro. Fiz outro. Esse ela comeu, mas sem agradecer. Voltei para o quarto à meia-noite, com as pernas doendo e o coração pesado. As semanas foram passando e virando meses. Outubro chegou com aquele calor insuportável de São Paulo.
E eu estava cada dia mais magra, mais cansada, mais apagada. Tinha dias que eu olhava no espelho do banheiro, o único espelho que eu tinha acesso, e não me reconhecia. Meu cabelo estava branco e desgrenhado, minha pele amarelada, meus olhos fundos e sem brilho. Eu tinha virado um fantasma na casa do meu próprio filho. Foi numa quinta-feira, início de novembro, que tudo explodiu de vez. Amanda tinha convidado a mãe dela para jantar. Dona Marisa, uma mulher alta, magra e cheia de joias falsas, chegou às 7 em ponto. Eu tinha passado o dia inteiro preparando tudo. Tinha feito arroz, feijão, bife à milanesa, farofa, salada e até uma mousse de maracujá de sobremesa. Coloquei tudo na mesa. Estava tudo perfeito, na minha opinião. Mas quando Dona Marisa sentou e provou a comida, ela torceu o nariz. Amanda, você deixa a sua sogra cozinhar? Ela perguntou, como se eu não estivesse ali na cozinha a 3 metros dela. É que ela precisa se sentir útil, mãe. Amanda respondeu. E elas duas riram. Útil. Eu precisava me sentir útil. Engoli o choro e continuei lavando a louça. Mas então ouvi Dona Marisa dizer algo que fez meu sangue gelar. Você devia cobrar dela, filha. Moradia e alimentação não são de graça. Que absurdo, uma mulher dessa idade vivendo de favor na casa dos filhos. Eu sei, mãe, mas o Roberto é muito mole. Ele não tem coragem de cobrar dela. Diz que é a mãe dele. Mãe ou não, ela está morando de graça aqui, não está? No mínimo, deveria estar pagando pelo menos uns 3.000 reais por mês. É o mínimo. 3.000 reais. Elas queriam que eu pagasse 3.000 reais por mês para dormir num quartinho de empregada e trabalhar como escrava. Eu não tinha 3.000 reais. Mal tinha os 8.000 que tinha guardado. Se começasse a pagar aluguel para morar ali, em menos de 3 meses eu estaria na rua. Naquela noite, pela primeira vez, eu pensei em suicídio. Sério. Pensei em tomar todos os remédios da pressão de uma vez e acabar com aquilo. Mas aí eu pensei no Henrique, no quanto ele ficaria triste se eu fizesse isso. E eu segurei firme. Só mais um pouco, eu me disse. Só mais um pouco e as coisas vão melhorar. Mas as coisas não melhoraram. 3 dias depois daquela conversa, Amanda chegou em casa e me encontrou sentada na sala, lendo um livro. Era um sábado de manhã e eu tinha terminado todas as tarefas. Pensei que podia descansar um pouquinho. Pensei que por uma vez eu podia me sentar no sofá da sala e ler. O que você está fazendo aí? Amanda perguntou, tirando os óculos de sol e me olhando como se eu fosse uma barata. Eu terminei tudo, Amanda. Estava só descansando um pouco. Descansando? Ela deu uma risada amarga. Você mora aqui de graça, come a nossa comida, usa a nossa água e energia e quer descansar? Eu faço tudo nessa casa, Amanda. Tudo. Eu limpo, cozinho, lavo, passo. Eu acordo às 6 da manhã e vou dormir à meia-noite. Eu só queria sentar um pouquinho. Você quer sentar? Ela arrancou o livro da minha mão e jogou no chão. Então senta na cozinha e vai fazer o almoço. Minha mãe vem almoçar aqui daqui a pouco e eu quero que esteja tudo pronto. Eu peguei o livro do chão. Era um romance que tinha comprado meses atrás, antes do Henrique morrer. Estava amassado agora. Voltei para a cozinha com ele na mão e com vontade de chorar. Roberto estava no quarto. Ouviu tudo. Não fez nada. E aí chegou aquele dia. O dia da concha. O dia que eu vou lembrar até morrer. Era uma terça-feira. Amanda tinha dito que ia chegar tarde, que tinha reunião na empresa. Eu fiz uma sopa de frango com legumes para o jantar. Caprichei. Coloquei cenoura, batata, mandioquinha, frango desfiado, cheiro verde. Estava uma delícia. Provei antes de desligar o fogo e estava perfeita. Mas quando Amanda chegou, às 9 da noite, ela provou uma colherada e cuspiu no prato. Isso está salgado demais. Você quer me matar, Cleide? Quer me dar um infarto igual o seu marido teve? O seu marido. Não o Henrique. Não seu falecido esposo. O seu marido, como se ele fosse um objeto descartável. Alguma coisa quebrou dentro de mim naquele momento. A sopa está no ponto certo, Amanda, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Você que está acostumada com comida sem gosto. Foi aí que ela se levantou.
Foi aí que ela agarrou a concha que estava na panela. Foi aí que tudo desabou. A concha me acertou na testa com tanta força que eu caí para trás. Minhas mãos bateram no chão primeiro, tentando amortecer a queda, e eu senti a pele da palma raspar no piso frio da cozinha. O caldo escorreu pelo meu rosto, queimando tudo por onde passava. Meus olhos ardiam, meu nariz ardia, até minha boca ardia porque o caldo entrou quando eu gritei. E eu gritei alto. Gritei de dor, de raiva, de humilhação. Gritei tudo o que tinha segurado durante 8 meses morando naquele inferno. Amanda estava de pé na minha frente, ainda segurando a concha, com os olhos arregalados como se ela mesma estivesse surpresa com o que tinha feito. Mas só durou 1 segundo. Logo, o rosto dela endureceu de novo. "Olha o que você me fez fazer!" ela gritou. "Olha o que você me obrigou a fazer, sua velha inútil!" Eu estava no chão, limpando o caldo quente do rosto com as mãos trêmulas, e foi quando ouvi o som da televisão ficando mais alto, muito mais alto. Roberto tinha aumentado o volume para não ter que ouvir, para não ter que vir ver o que estava acontecendo, para fingir que não estava escutando sua mãe gritando de dor na cozinha. Algo quebrou dentro de mim naquele momento. Não foi só o meu coração. Foi algo mais profundo. Foi a última ligação que ainda existia entre mim e meu filho. Foi a esperança. Foi a ilusão de que, no fundo, ele ainda me amava. De que, se as coisas ficassem ruins o suficiente, ele ia me proteger. Mas não. Ele tinha escolhido aumentar o volume da TV. Me levantei do chão. Minha testa estava latejando, queimando. Podia sentir que ia inchar, mas não me importei. Peguei a panela de sopa que ainda estava no fogão e joguei tudo na pia. A panela bateu no metal com um barulho ensurdecedor. Peguei os pratos que estavam no escorredor e comecei a jogar no chão. 1, 2, 3. Eles se estilhaçaram em 1000 pedaços. Amanda deu um passo para trás, finalmente com medo. "Você enlouqueceu?" ela gritou. "Enlouqueci?" Eu ri. Foi uma risada amarga, sem alegria nenhuma. "Eu passei 8 meses sendo sua escrava, Amanda. 8 meses limpando, cozinhando, lavando, passando. 8 meses sendo humilhada, ignorada, tratada pior que um cachorro. E você tem coragem de me perguntar se eu enlouqueci?" Peguei mais um prato e joguei. E outro, e mais outro. Eu perdi meu marido, perdi minha casa, perdi tudo. E vim para cá achando que ia encontrar abrigo, que ia encontrar amor, que ia encontrar meu filho. Minha voz estava falhando, as lágrimas misturadas com o caldo de frango no meu rosto. Mas não encontrei nada disso. Só encontrei você e seu veneno. Foi quando Roberto apareceu na porta da cozinha. Finalmente. Ele ficou ali parado, olhando para a bagunça, para os pratos quebrados, para mim. Seus olhos não encontraram os meus. Ele olhava para o chão, para as paredes, para qualquer lugar menos para mim. "Mãe, o que você fez?" Sua voz saiu baixa, cansada. "O que eu fiz?" Repeti, sem acreditar. "O que eu fiz, Roberto? Sua esposa acabou de jogar uma concha de sopa fervendo na minha cara. Olha para mim, olha!" Forcei ele a olhar. Minha testa estava vermelha, inchando. Mas Roberto só balançou a cabeça. "Você deve ter feito alguma coisa para deixar ela nervosa", ele disse. "Amanda não faria isso sem motivo." Aquelas palavras foram piores que a concha. Muito piores. "Sem motivo?" sussurrei. "Seu pai teria vergonha de você, Roberto. Henrique teria vergonha do homem que você se tornou." Foi a coisa errada a dizer. Eu sabia disso no momento que as palavras saíram da minha boca. Mas eu estava tão magoada, tão furiosa, que não consegui segurar. O rosto de Roberto ficou vermelho. Ele cerrou os punhos. "Não fala do meu pai", ele disse, a voz tremendo. "Você não tem o direito de falar dele." "Eu fui casada com ele por 47 anos", gritei. "Eu tenho todo o direito. E ele ficaria enojado de ver o filho dele defendendo uma mulher que acabou de agredir a própria mãe." Amanda se intrometeu, colocando a mão no braço de Roberto. "Amor, ela está descontrolada. Olha o que ela fez na cozinha. Precisamos fazer alguma coisa." "Fazer alguma coisa?"
Eu ri de novo, aquela risada sem alegria. Vão fazer o quê? Me bater mais? Me trancar no quartinho? Roberto respirou fundo. Passou a mão pelo cabelo. E então disse as palavras que eu nunca pensei que ouviria do meu próprio filho. Mãe, você precisa sair daqui. O mundo parou. Eu ouvi as palavras, mas meu cérebro se recusou a processar. Não era possível. Não era possível que meu filho, meu único filho, estivesse me expulsando. O quê? Consegui sussurrar. Você precisa ir embora, ele repetiu, ainda sem me olhar nos olhos. Isso não está funcionando. Você e a Amanda não se dão bem. É melhor você procurar outro lugar para morar. Roberto, eu não tenho para onde ir. Minha voz estava pequena agora, suplicante. Vendi minha casa. Não tenho dinheiro. Não tenho ninguém. Você tem uma poupança, Amanda disse, os braços cruzados. Você mesma falou que guardou um dinheiro da venda da casa. Como ela sabia disso? Eu nunca tinha contado para ela. Roberto, ele tinha contado para ela. São 8.000 reais, eu disse. É tudo que eu tenho no mundo. Se eu gastar isso com aluguel e comida, em alguns meses não sobra nada. Não é problema nosso, Amanda respondeu. Você é adulta, dá um jeito. Olhei para Roberto. Esperei. Esperei que ele dissesse alguma coisa, que ele defendesse sua mãe, que ele mandasse Amanda calar a boca. Mas ele só ficou ali, olhando para o chão. Roberto, por favor, eu implorei. Eu sou sua mãe. Eu sei, ele disse, e sua voz soou tão cansada. Mas você precisa entender. Eu escolhi a Amanda. Ela é minha esposa. E se eu tiver que escolher entre vocês duas, eu escolho ela. Pronto. Estava dito. Ele tinha escolhido. Naquela noite fiz minhas malas. Coloquei tudo que cabia nas 2 malas velhas que tinha trazido. Deixei as caixas com as coisas do Henrique para trás porque não tinha como carregar. Roberto apareceu no quartinho quando eu estava terminando. Estendeu 6 notas de 100 reais. Toma, ele disse, para você se virar os primeiros dias. 600 reais. Ele estava me dando 600 reais depois de me expulsar de casa. Peguei o dinheiro, não porque queria, mas porque precisava. Coloquei na carteira sem dizer nada. Desculpa, mãe, Roberto disse, mas sua voz estava vazia. Mas é o melhor para todo mundo. Melhor para todo mundo. Menos para mim. Saí daquele apartamento às 10 horas da noite, arrastando 2 malas pesadas. Desci de elevador sozinha. O porteiro me viu sair e desviou o olhar. Ele sabia. Todo mundo no prédio devia saber que a velha estava sendo expulsa. Fiquei ali na calçada, sem saber para onde ir. Eram 10 horas de uma terça-feira à noite em São Paulo. Eu tinha 2 malas, 600 reais e lugar nenhum no mundo. Peguei um táxi para o centro. Lembrei que tinha visto uns hotéis baratos por lá uma vez. O taxista ficou me olhando pelo retrovisor com pena. Ou talvez fosse nojo. Eu não sabia mais diferenciar. Encontrei um hotel na rua Santa Ifigênia. O letreiro estava apagado e a fachada suja. Mas o homem na recepção disse que tinha um quarto vago por 100 reais a diária. Pensei rápido. Com 600 reais, eu podia ficar 6 dias. Depois, teria que usar o dinheiro da poupança. O quarto era minúsculo. Menor até que o quartinho de empregada. Tinha uma cama de solteiro com lençóis manchados, um banheiro minúsculo com mofo nas paredes e uma janela que dava para um beco escuro. O cheiro era de cigarro velho e urina. Mas era meu. Por 6 dias, aquele buraco imundo era meu. Sentei na cama e chorei. Chorei como não chorava desde o dia que Henrique morreu. Chorei pela vida que eu tinha perdido. Pelo filho que eu tinha perdido. Por mim mesma. E você? Já se sentiu completamente sozinho no mundo? Como se não tivesse mais ninguém? Os 6 dias passaram rápido. Rápido demais. Eu ficava a maior parte do tempo no quarto, deitada na cama, olhando para o teto manchado. Saía só para comprar pão e água numa padaria próxima. Comia o mínimo possível para economizar. No 6º dia, o gerente bateu na porta. Amanhã vence sua diária, ele disse. Vai renovar? Fiz as contas. Se eu renovasse por mais uma semana, seriam 700 reais. Ia sobrar só 5.300 da poupança. Com esse dinheiro, eu poderia ficar ali por mais ou menos 7 semanas. E depois? Depois a rua. Vou pensar, eu disse.
Naquela noite, tentei ligar para Roberto, só para ouvir sua voz, só para saber se ele estava bem. Se ele tinha sentido minha falta, se ele tinha se arrependido. Ele não atendeu. Liguei 3 vezes. Nas 3 vezes, a chamada caiu na caixa postal. Na 4ª vez, Amanda atendeu. Para de ligar para esse número, ela disse. Você não é mais bem-vinda na nossa vida. Deixa a gente em paz. E desligou. No 7º dia, não renovei o quarto. Peguei minhas malas e saí. Tinha decidido economizar o máximo possível do dinheiro que restava. Dormiria na rua se fosse preciso. Mas não ia gastar tudo e ficar sem nada. Encontrei um albergue perto da Estação da Luz. A fila era enorme. Dezenas de pessoas esperando por um lugar para dormir. Mulheres, homens, crianças, todos com a mesma expressão cansada e derrotada que eu devia ter. Esperei 3 horas na fila. Quando finalmente chegou minha vez, a mulher na recepção balançou a cabeça. Não tem mais vaga. Volta amanhã cedo e tenta de novo. Não tinha mais vaga. Voltasse amanhã. Saí dali com as malas e andei. Andei sem rumo pelas ruas do centro. Era início de dezembro agora e fazia calor. Um calor úmido e sufocante que fazia meu corpo todo suar. As alças das malas cortavam meus ombros. Minhas pernas doíam. Minha testa, onde Amanda tinha me batido, ainda estava roxa. Encontrei uma praça. Tinha alguns bancos vazios. Sentei em um deles e coloquei as malas ao meu lado. Eram 8 horas da noite. As pessoas passavam apressadas, voltando do trabalho. Ninguém olhava para mim. Eu era invisível de novo. Fiquei ali sentada até meia-noite. Depois, com medo de ser assaltada se dormisse, peguei as malas e andei de novo. Andei a noite inteira. Quando o sol nasceu, eu estava exausta. Encontrei outra praça e desabei num banco. Foi assim durante 3 dias. Andando de dia, sentando em praças, tentando dormir alguns minutos e acordando assustada, comendo o mínimo possível, tomando banho nos banheiros públicos das estações de metrô. No 4º dia na rua, percebi que tinha perdido uma das malas. Não sei como, não sei onde. Eu estava tão cansada, tão fora de mim, que nem tinha percebido quando larguei ela ou quando alguém roubou. Lá dentro estavam metade das minhas roupas e o álbum de fotos do meu casamento. Chorei ali mesmo, no meio da praça, abraçada na mala que restou. Foi no 5º dia que olhei no fundo da mala que tinha sobrado e vi um envelope amarelo, velho, meio amassado. Franzi a testa. Não lembrava de ter colocado aquilo ali. Abri o envelope. Dentro tinha uma carta, manuscrita. Reconheci a letra imediatamente. Era do Henrique. Minhas mãos tremeram enquanto abria o papel. Minha querida Cleide, a carta começava. Se você está lendo isso, é porque eu já parti e você está precisando de ajuda. Eu sempre soube que esse dia poderia chegar. Por isso, preparei tudo para você. Continuei lendo, com o coração disparado. Cleide, você precisa procurar o Dr. Rogério Mendes. Ele é meu advogado. Tem um escritório na Avenida Paulista. O número e endereço estão no cartão que deixei junto com esta carta. Ele vai te explicar tudo. Mas preciso que você saiba de uma coisa agora. Você não está sozinha. Você nunca esteve. Eu cuidei de você, mesmo depois de partir. Virei a carta. No verso tinha mais. Eu sei que você está achando isso estranho. Você sempre soube que eu trabalhava consertando geladeiras. Mas tinha outra coisa que eu fazia, Cleide. Eu investia. Comecei pequeno, há muitos anos, e fui crescendo. Nunca te contei porque não queria que você se preocupasse. Não queria que mudasse sua vida por causa de dinheiro. Mas agora você precisa saber. Nós temos dinheiro, Cleide. Muito dinheiro. E é tudo seu. Vá procurar o Dr. Rogério. Ele vai cuidar de você como eu cuidaria. Te amo para sempre, seu Henrique. Lia e relia a carta, sem conseguir processar. Henrique tinha investido? Tinha dinheiro? Mas como? Quando? Por que ele nunca me contou? Procurei no envelope e encontrei um cartão comercial. Dr. Rogério Mendes, Advocacia e Consultoria Empresarial. Tinha um endereço na Paulista e um número de telefone. Olhei para mim mesma. Estava suja, com roupas amarrotadas e fedendo. Meu cabelo estava desgrenhado.
Tinha manchas roxas no rosto. Eu parecia uma mendiga, porque era isso que eu era agora. Uma mendiga. Mas tinha um telefone na carta. Tinha um nome. Tinha uma esperança, mesmo que fosse só uma ilusão. Encontrei um orelhão. Meti uma moeda e disquei o número com dedos trêmulos. Uma secretária atendeu. Escritório do Dr. Rogério Mendes, bom dia. Bom dia, eu disse, e minha voz saiu rouca, fraca. Eu preciso falar com o Dr. Rogério. É sobre o Henrique. Henrique da Silva. Houve uma pausa do outro lado. A senhora é a esposa do Sr. Henrique? Sou Cleide da Silva. Um momento, por favor. A ligação ficou muda por alguns segundos. Depois, uma voz masculina, grave e séria. Senhora Cleide, aqui é o Dr. Rogério Mendes. Eu estava esperando sua ligação. O Henrique me disse que se algo acontecesse com ele, a senhora iria procurar por mim eventualmente. Ele deixou uma carta, eu disse, falando que o senhor ia me explicar tudo. Sim, senhora. E eu vou, mas preciso que a senhora venha até meu escritório. Consegue vir hoje? Olhei para mim de novo, para minhas roupas sujas, para a mala velha no chão. Eu não estou em condições de ir num escritório, doutor. Eu estou na rua. Houve uma pausa longa. A senhora está onde exatamente? Dei o endereço da praça onde eu estava. Fique aí. Vou mandar meu motorista buscar a senhora. Ele vai chegar em 20 minutos. Por favor, espere. E ele desligou. Fiquei ali, sentada no banco, abraçada na mala, com a carta do Henrique na mão. 20 minutos. Ele tinha dito 20 minutos. Uma parte de mim não acreditava. Achava que era mentira, que ninguém ia aparecer, que eu ia ficar ali esperando igual uma idiota. Mas outra parte de mim, a parte que ainda lembrava como era ter esperança, segurou firme naquela carta e esperou. O carro chegou exatamente 20 minutos depois. Era um sedã preto, discreto, mas obviamente caro. O motorista, um homem de uns 50 anos com um terno escuro, desceu e olhou ao redor da praça até me ver. Ele não torceu o nariz. Não desviou o olhar. Só veio até mim e perguntou com educação. A senhora é Cleide da Silva? Assenti, sem conseguir falar. Minha garganta estava fechada de emoção. Vim buscá-la a pedido do Dr. Rogério. Posso levar sua bagagem? Ele pegou minha mala, a única que restava, e abriu a porta de trás do carro para mim. Entrei devagar, com medo de sujar o banco de couro com minhas roupas imundas. Mas o motorista não disse nada. Só fechou a porta gentilmente e entrou na frente. Durante o trajeto, fiquei olhando pela janela. São Paulo passava do meu lado como se fosse outra cidade. Os prédios altos da Paulista, as pessoas bem vestidas andando apressadas, as lojas de grife. Eu não pertencia àquele mundo. Não mais. Talvez nunca tivesse pertencido. O escritório ficava num prédio comercial elegante, todo de vidro espelhado. O motorista estacionou na garagem e me acompanhou até o elevador. Subimos até o 12º andar em silêncio. Quando as portas se abriram, vi uma recepção moderna, com sofás de couro, quadros abstratos nas paredes e um cheiro de café fresco. A recepcionista, uma moça jovem de cabelo preso e sorriso profissional, se levantou quando me viu. Seus olhos rapidamente avaliaram meu estado. As roupas sujas, o cabelo desgrenhado, as manchas roxas no rosto, mas seu sorriso não vacilou. Senhora Cleide, o Dr. Rogério está esperando. Por favor, venha comigo. Me levou por um corredor até uma sala ampla com uma mesa enorme de madeira escura. Atrás da mesa, um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de grau e um terno impecável se levantou. Senhora Cleide, ele disse, vindo até mim com a mão estendida. Sou o Dr. Rogério Mendes. É uma honra finalmente conhecê-la. Henrique falava muito da senhora. Apertei sua mão, ainda sem acreditar que aquilo estava acontecendo. Por favor, sente-se, ele disse, indicando uma poltrona confortável. Quer água? Café? Alguma coisa para comer? Água, por favor, consegui dizer. Ele pediu para a secretária trazer água e também alguns sanduíches. Quando ficamos sozinhos, ele se sentou atrás da mesa e me olhou com uma expressão gentil, quase paternal. Senhora Cleide, imagino que esteja confusa.
Henrique pediu que eu cuidasse de tudo de forma discreta até que a senhora me procurasse. Ele acreditava que, se algo acontecesse com ele, a senhora eventualmente precisaria de ajuda e me encontraria através das pistas que deixou. Eu não entendo, eu disse, minha voz saindo fraca. A carta dele fala em investimentos, em dinheiro, mas o Henrique era técnico em refrigeração. A gente sempre viveu com pouco. Como ele pode ter? Investimentos, Dr. Rogério completou. Sim, Henrique começou há mais de 30 anos quando vocês eram jovens. Ele comprou um imóvel pequeno com as economias que tinha. Reformou, alugou. Com o lucro, comprou outro. E outro. Foi crescendo devagar, mas de forma consistente. Ele era inteligente, Sra. Cleide. Muito inteligente. E paciente. Ele abriu uma pasta na mesa. Vou ser direto porque sei que a senhora está sofrendo e precisa entender sua situação real. Henrique deixou para a senhora um patrimônio avaliado em aproximadamente 32 milhões de reais. 32 milhões. Repeti as palavras na minha cabeça várias vezes, mas elas não faziam sentido. Não podiam fazer sentido. Isso não é possível, sussurrei. É possível e é real, Dr. Rogério disse, virando a pasta para mim. Tinha documentos, planilhas, números. A senhora é proprietária de 17 imóveis comerciais em São Paulo, incluindo 3 prédios residenciais completos. Também há investimentos em ações, fundos imobiliários e aplicações de renda fixa. Tudo está em seu nome. Henrique transferiu tudo anos atrás, mas nunca te contou porque não queria que esse dinheiro mudasse quem vocês eram como casal. Minhas mãos tremiam, olhando aqueles papéis. Tinha números, endereços, valores. Era tudo real, tudo verdade. Ele também deixou uma segunda carta, Dr. Rogério disse, me entregando outro envelope. Esta era para ser entregue apenas quando a senhora viesse até mim. Henrique foi muito específico sobre isso. Abri o envelope com dedos trêmulos. Dentro tinha outra carta manuscrita. Minha Cleide. Lia a letra familiar do Henrique. Se você está lendo isso no escritório do Rogério, é porque as coisas ficaram ruins. Eu imaginava que isso pudesse acontecer. Nosso filho, nosso Roberto. Eu vi ele mudar ao longo dos anos. Vi ele ficar fraco. Vi ele escolher aparências ao invés de caráter. Perdoei porque ele é nosso filho. Mas eu sabia que, se algo me acontecesse, ele não ia cuidar de você como deveria. Por isso, preparei tudo. Cleide, você é rica. Você nunca mais vai precisar depender de ninguém. Nunca mais vai precisar abaixar a cabeça. Use esse dinheiro para viver a vida que sempre mereceu. E se Roberto te machucou, se ele te abandonou, saiba que você tem o poder de se defender agora. Um detalhe que o Rogério vai te explicar melhor. Um dos prédios que você possui fica na Rua dos Pinheiros, 847. Apartamento 905. Isso deve significar algo para você. Use essa informação como achar melhor. Te amo para sempre e estarei sempre te protegendo, mesmo de longe. Seu Henrique. Rua dos Pinheiros, 847. Apartamento 905. Era o endereço de Roberto. Era onde meu filho morava. Levantei os olhos para o Dr. Rogério sem conseguir respirar direito. Eu sou dona do prédio onde meu filho mora? Ele assentiu, com uma expressão que não era exatamente de pena, mas de compreensão. Sim, senhora. Henrique comprou aquele prédio há 15 anos. Na época, Roberto estava procurando apartamento em São Paulo, e Henrique, através de uma empresa terceirizada para que Roberto não soubesse, ofereceu o apartamento por um aluguel simbólico de R$ 1.200, muito abaixo do valor de mercado. Roberto acha que conseguiu uma oportunidade através de um amigo. Ele nunca soube que o verdadeiro proprietário era o pai dele. E agora é você. Eu era dona do apartamento do meu filho, do apartamento onde ele morava com Amanda, do apartamento de onde ele tinha me expulsado. Quanto vale aquele apartamento? Perguntei. No mercado de aluguel atual? Entre R$ 7.500 a R$ 8.000 por mês. Roberto pagava 1.200. Por minha causa. Por causa do dinheiro do Henrique que eu nem sabia que existia. E os outros inquilinos do prédio? Perguntei. Eles pagam quanto? Todos pagam o valor de mercado. Roberto era o único com esse desconto familiar.
Henrique fazia questão disso. Ele queria ajudar o filho, mas também sabia que estava, de certa forma, o mimando. Por isso deixou essas informações para a senhora, para que pudesse decidir o que fazer. O que fazer? Eu sabia exatamente o que fazer. E você? Se descobrisse que tem o poder de mudar completamente a vida de quem te machucou, o que faria? Passei os 3 dias seguintes no escritório do Dr. Rogério aprendendo sobre meu patrimônio. Ele tinha reservado um quarto para mim num hotel próximo. 5 estrelas, com banheira de hidromassagem e vista para a Paulista. Tinha me dado um cartão de crédito corporativo e me encorajado a comprar roupas novas, fazer cabelo, me cuidar. Na primeira noite no hotel, tomei um banho que durou quase 1 hora. Fiquei debaixo do chuveiro quente, chorando e lavando a sujeira da rua, a humilhação, a dor. Quando saí, me olhei no espelho. Ainda estava magra demais, com olheiras fundas e a marca roxa da concha na testa. Mas meus olhos eram diferentes. Tinha algo ali que não existia antes. Raiva, determinação, poder. No segundo dia, fui a um salão de beleza caro nos Jardins. Cortei o cabelo, pintei para esconder os fios brancos, fiz as unhas. Comprei roupas em lojas que eu nunca tinha entrado na vida, vestidos elegantes, sapatos de salto, uma bolsa de couro legítimo. Cada vez que olhava o preço e via aqueles números absurdos, tinha que me lembrar. Eu podia pagar. Eu era rica. No terceiro dia, voltei ao escritório do Dr. Rogério. Dessa vez, eu não era mais a velha destruída que tinha chegado ali. Eu era outra pessoa. Uma pessoa com dinheiro, com poder, com opções. Senhora Cleide, Dr. Rogério disse quando me viu. A senhora está diferente. Estou, eu disse, sentando na cadeira com as costas retas, a cabeça erguida. E agora preciso que o senhor me ajude com algumas coisas. Claro, o que a senhora precisa? Primeiro, quero saber sobre o contrato de aluguel do meu filho. Existe alguma cláusula que impeça o aumento do valor? Dr. Rogério folheou alguns papéis. O contrato é anual e permite reajuste pelo índice de mercado. O próximo vencimento é daqui a 2 semanas. Ótimo, quero que o senhor envie um aviso formal de reajuste. Aumente o aluguel para o valor de mercado. R$ 8.000. Ele me olhou por cima dos óculos. A senhora tem certeza? Isso representa um aumento de quase 700%. Tenho certeza, e não quero que meu nome apareça em nenhum documento. Use o nome da empresa administradora, Mendes Empreendimentos, certo? Correto. Então faça em nome da empresa. Roberto não pode saber que sou eu. Dr. Rogério assentiu e anotou. Mais alguma coisa? Sim. Quero saber onde Amanda trabalha, com quem. E quero saber se algum dos clientes dela aluga imóveis meus. Ele sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava ali. Vou investigar e te trago as informações amanhã. Saí daquele escritório com um sentimento estranho no peito. Não era exatamente alegria. Era algo mais frio, mais calculado. Era o gosto da vingança antes mesmo dela acontecer. 1 semana depois, Roberto recebeu a notificação. Eu sei por que, doutor. Rogério tinha alguém de confiança no prédio que me mantinha informada de tudo. Roberto ligou para a administradora gritando, dizendo que aquilo era um absurdo, que morava ali há anos, que sempre pagou em dia. A resposta foi simples. O senhor estava pagando um valor promocional que expirou. Este é o valor real de mercado. Se não concordar, pode procurar outro imóvel. Roberto tentou negociar. Ofereceu pagar 2.000, 3.000. Mas a administradora, seguindo minhas instruções, foi irredutível. 8.000 ou saia. Enquanto isso, Dr. Rogério descobriu informações interessantes sobre Amanda. Ela trabalhava como gerente de marketing numa empresa de cosméticos de médio porte. O principal cliente dessa empresa? Uma rede de clínicas de estética que tinha 4 unidades em São Paulo. E adivinhe quem era a proprietária dos imóveis onde 3 dessas clínicas funcionavam? Eu. Foi simples. Aumentei o aluguel das clínicas também. Não tanto quanto fiz com Roberto. Não queria ser óbvia.
mas o suficiente para que o cliente ficasse insatisfeito com os custos operacionais e começasse a reclamar com a empresa de cosméticos. E a empresa de cosméticos? Começou a cortar gastos. O primeiro corte foi a gerente de marketing que, conveniente, estava com o desempenho questionável por conta de uma campanha recente que não deu certo. Amanda foi demitida 3 semanas depois do aumento do aluguel de Roberto. Eu soube disso porque Dr. Rogério tinha contatos em todo lugar. Quando ele me contou, senti aquela sensação fria de novo. Não era remorso, era satisfação. Roberto e Amanda agora estavam numa situação desesperadora. O aluguel tinha subido para 8.000, Amanda tinha perdido o emprego, e a única renda deles era o salário de Roberto como contador, uns 6.500 por mês, segundo minhas investigações. Não dava, simplesmente não dava para pagar aluguel, contas, comida, carro, mas eu não parei, porque ainda não era suficiente. Ainda não pagava por tudo que eles tinham me feito. 2 meses depois do aumento, Roberto atrasou o aluguel. Foi só 5 dias, mas foi o suficiente. Dr. Rogério iniciou o processo de despejo. Roberto ligou desesperado para a administradora, implorando mais prazo, prometendo que ia pagar. Mas a resposta foi fria e profissional. O contrato é claro sobre atrasos. O processo de despejo já foi iniciado. Foi nessa época que comecei a me envolver com trabalho voluntário. Dr. Rogério tinha me apresentado a uma ONG que ajudava pessoas em situação de rua. Irônico, considerando que eu mesma tinha estado nessa situação poucos meses atrás. Comecei a ir lá 3 vezes por semana. Ajudava a servir comida, conversar com as pessoas, organizar doações. Foi uma forma de me manter humana, sabe? De não deixar a raiva e a vingança me consumirem completamente. Porque eu via ali pessoas que estavam onde eu estive. E eu entendia a dor, o desespero, a invisibilidade. Mas quando voltava para minha nova vida, para o apartamento que tinha comprado num bairro nobre, para minhas roupas caras, para minha conta bancária que nunca acabava, eu lembrava do Roberto aumentando o volume da TV, da Amanda jogando aquela concha, e a raiva voltava, fria e controlada. 3 meses depois, a audiência de despejo aconteceu. Eu fui. Claro que fui, mas fui disfarçada. Óculos escuros grandes, chapéu, roupas discretas, sentei no fundo da sala e assisti. Roberto chegou sozinho. Amanda não estava com ele. Ele estava magro, com olheiras profundas, o terno velho e amarrotado. Parecia ter envelhecido 10 anos em 4 meses. Quando o juiz perguntou se ele tinha alguma defesa, Roberto tentou explicar sua situação. Falou da esposa que perdeu o emprego, das dificuldades financeiras, de como estava fazendo o possível. Mas o senhor atrasou o pagamento 3 vezes nos últimos 2 meses, o juiz disse, folheando os documentos. E não apresentou nenhuma proposta concreta de quitação da dívida. Eu vou pagar, Excelência, Roberto disse, e sua voz estava quebrada. Eu só preciso de mais tempo. O proprietário não é obrigado a conceder mais tempo. O senhor está inadimplente. A decisão é pelo despejo. O senhor tem 30 dias para desocupar o imóvel. Vi meu filho desabar na cadeira. Vi ele colocar as mãos no rosto. E pela primeira vez em meses, senti uma pontada de algo que não era raiva. Era dor. Dor por ele. Dor pela criança que eu tinha criado e que tinha se transformado naquele homem fraco e quebrado. Mas a pontada passou rápido. Porque eu lembrei. Lembrei de estar na rua, com fome, com frio, catando comida do lixo. Lembrei dele me dando R$ 600 como se fosse um favor enorme. Lembrei dele escolhendo Amanda ao invés da própria mãe. Não, eu não ia sentir pena. Não ainda. Na semana seguinte à audiência, fiquei sabendo que Amanda tinha ido embora. Simplesmente pegou as coisas dela e deixou Roberto. Dr. Rogério tinha contatos no prédio, lembra? O porteiro contou que ela saiu com 3 malas num domingo de manhã, entrou num táxi e não voltou mais, nem se despediu. Roberto ficou sozinho naquele apartamento condenado, com 30 dias para sair e sem dinheiro para alugar outro lugar. Eu deveria ter sentido satisfação, deveria ter comemorado, mas o que senti foi um vazio estranho. Não era pena, não era exatamente tristeza.
Era algo entre as duas coisas. Como se uma parte de mim ainda fosse aquela mãe que amava o filho incondicionalmente, mas outra parte, a parte que tinha dormido na rua, que tinha catado comida do lixo, que tinha sido agredida e expulsa, essa parte estava fria e distante. 2 semanas depois, Dr. Rogério me ligou. Senhora Cleide, seu filho pediu para falar com o proprietário do imóvel. Meu coração acelerou. Ele pediu o quê? Ele ligou para a administradora dizendo que precisa conversar pessoalmente com o proprietário. Quer negociar, implorar por mais prazo. É comum em casos de despejo. As pessoas acham que, se falarem diretamente com o dono, conseguem despertar alguma compaixão. E o que você respondeu? Que iria consultar o proprietário e retornaria. A decisão é sua, senhora Cleide. Quer recebê-lo? Fiquei em silêncio, pensando. Parte de mim queria dizer não. Queria deixá-lo sofrer sem nunca saber que era eu por trás de tudo. Mas outra parte precisava vê-lo. Precisava olhar nos olhos dele e fazer com que entendesse o que tinha feito. Sim, eu disse finalmente. Marque uma reunião, mas no seu escritório. E não diga quem é o proprietário. Só diga que a pessoa concordou em recebê-lo. 3 dias depois, a reunião foi marcada. Uma terça-feira, 3 horas da tarde. Eu cheguei mais cedo e esperei na sala do Dr. Rogério. Tinha me arrumado especialmente para aquele dia. Vestido social elegante, sapatos de salto, cabelo e maquiagem impecáveis. Não parecia mais aquela velha que ele tinha expulsado. Parecia uma empresária bem-sucedida. Porque era isso que eu era agora. Ele chegou. A secretária avisou pelo interfone. Meu coração disparou. Respirei fundo. Mande entrar em 2 minutos. Quero que ele espere um pouco. Sentei atrás da mesa do Dr. Rogério. Ele tinha oferecido para ficar na sala comigo, mas pedi para que esperasse do lado de fora. Aquilo era entre mim e meu filho. Só entre nós dois. Ouvi passos no corredor. A porta se abriu. Roberto entrou olhando para o chão, com postura curvada de quem está derrotado. Usava uma calça jeans velha e uma camisa social amarrotada. O cabelo estava desgrenhado. Ele realmente parecia um homem destruído. Boa tarde, ele disse, ainda sem levantar os olhos. Agradeço por me receber. Eu sei que o senhor deve estar ocupado, mas eu precisava. Foi quando ele finalmente olhou para cima e me viu. O rosto dele congelou. A cor sumiu. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ele ficou ali parado, me encarando como se estivesse vendo um fantasma. Olá, Roberto, eu disse, e minha voz saiu calma, controlada. Senta. Ele não se moveu. Continuou parado ali, processando. Os olhos dele foram da minha cara para a mesa, para a sala, voltaram para mim. Mãe! A voz dele saiu como um sussurro estrangulado. Mãe, o que você está fazendo aqui? Eu trabalho aqui. Menti. Bem, não era exatamente mentira. Eu era cliente daquele escritório. Melhor pergunta, o que você está fazendo aqui, Roberto? Ele balançou a cabeça, ainda sem entender. Eu vim falar com o proprietário do meu apartamento. Eu marquei uma reunião com... E então, eu vi no rosto dele. Vi o momento exato em que ele entendeu. Os olhos dele se arregalaram. A cor que tinha sumido voltou de repente, vermelha nas bochechas. Não, ele sussurrou. Não, não pode ser. Pode sim, eu disse cruzando as mãos sobre a mesa. Senta, Roberto. Vamos conversar. Ele cambaleou até a cadeira e se deixou cair. Estava tremendo. Você é a proprietária? Sou. De todo o prédio, na verdade. E de mais 16 imóveis espalhados por São Paulo. E de algumas outras coisas também. Mas isso não vem ao caso agora. Isso não faz sentido, ele disse, passando as mãos pelo cabelo. Você não tem dinheiro. Você estava na rua quando saiu da minha casa. Com R$ 600. Como você pode ser? Seu pai, interrompi. Henrique, ele deixou tudo para mim. 32 milhões de reais, Roberto. Seu pai investiu durante mais de 30 anos, construiu um império silencioso e deixou tudo para mim. Vi as lágrimas começarem a descer pelo rosto dele. 32 milhões, ele repetiu, a voz quebrada. E eu te expulsei de casa com R$ 600. Expulsou. Você me expulsou porque sua esposa mandou.
porque você é fraco demais para defender sua própria mãe. Mãe, eu... Não me chama de mãe, cortei, e minha voz saiu dura. Você perdeu esse direito quando aumentou o volume da TV para não ter que ouvir meus gritos, quando me deu R$ 600 e fechou a porta na minha cara. Quando escolheu aquela mulher, ao invés de quem te deu a vida e te criou. Roberto começou a soluçar. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. O nariz escorria. Ele estava destruído. Eu sinto muito, ele chorava. Eu sinto muito. Eu fui um covarde. Eu sei que fui. Você sabe o que eu passei depois que você me expulsou? Perguntei, me levantando da cadeira e andando até ficar na frente dele. Você quer saber? Eu dormi na rua, Roberto. Na rua. Eu catei comida do lixo. Passei fome. Passei frio. Fui invisível para todo mundo que passava por mim. Você consegue imaginar isso? Consegue imaginar sua mãe, uma mulher de 71 anos, dormindo num banco de praça? Para, por favor. Ele implorou, cobrindo o rosto com as mãos. Não vou parar. Você precisa ouvir. Você precisa entender o que fez. Eu perdi uma das minhas malas com as roupas e o álbum de casamento dentro. Alguém roubou ou eu deixei cair. Eu nem sei, porque estava tão exausta, tão destruída, que não conseguia pensar direito. Cada noite eu pensava em desistir, em me jogar na frente de um ônibus e acabar com aquilo. Mãe, Mas aí eu encontrei a carta do seu pai e descobri que eu não precisava de você, que eu nunca mais ia precisar de ninguém. E sabe o que mais eu descobri? Que você sempre viveu às minhas custas, sem saber. Aquele apartamento barato que você conseguiu através de um amigo? Era seu pai, através de empresas laranjas, te ajudando. Você pagava R$ 1.200 num apartamento que vale 8.000. A diferença? Era eu e Henrique, bancando sua vida de mentirinha. Roberto estava destruído. Completamente destruído. Ele chorava com soluços altos, o corpo inteiro tremendo. Eu não sabia, ele conseguiu dizer entre os soluços. Eu juro que não sabia. Eu sei que não sabia. Seu pai não queria que você soubesse. Ele queria ajudar, mas sem estragar você. Mas estragou mesmo assim, não estragou? Porque você cresceu achando que conseguia as coisas por mérito próprio, quando na verdade era tudo dado de bandeja. O que você quer de mim? Ele perguntou, levantando o rosto vermelho e inchado. Você quer que eu implore? Que eu me rasteje? Eu faço isso, mãe. Eu faço o que você quiser. Só para o despejo, por favor. Eu não tenho para onde ir. Amanda me deixou. Eu perdi tudo. Amanda te deixou? Fingi surpresa. Que pena. A mulher pela qual você escolheu abandonar sua mãe te abandonou quando o dinheiro acabou. Que ironia, não? Eu mereço, ele disse. Eu mereço tudo isso. Eu sei que mereço. Mas, por favor, me dá uma chance. Eu posso pagar um aluguel menor, posso fazer reformas no prédio de graça, posso trabalhar para você. Qualquer coisa. Voltei para trás da mesa e me sentei. Fiquei olhando para ele em silêncio por um longo momento. Você não vai trabalhar para mim, Roberto, e eu não vou parar o despejo. Mãe, por favor, escuta só. Durante 8 meses eu implorei. Implorei por um pouco de respeito, por um pouco de consideração, por um pouco de amor. E o que eu recebi? Humilhação, abuso, violência. Você acha que agora, porque descobriu que eu tenho poder, eu vou simplesmente perdoar tudo? Você acha que eu sou idiota assim? Eu não acho que você é idiota. Eu sei que você tem todo o direito de estar com raiva. Mas eu sou seu filho. Eu sou a única família que você tem. Você deixou de ser minha família quando me expulsou de casa. Família protege. Família cuida. Família não deixa a mãe dormir na rua. Roberto abaixou a cabeça de novo. O que eu posso fazer para você me perdoar? Ele perguntou, a voz pequena. Não sei se existe perdão para o que você fez. Respondi honestamente. Mas se existir, vai levar muito tempo. E vai exigir muito mais que palavras desesperadas numa sala de reunião. Vai exigir que você mude de verdade, que você se torne um homem melhor, um homem que seu pai teria orgulho. Eu vou mudar. Eu prometo que vou. Promessas são fáceis, Roberto. Ações são difíceis. Você tem 30 dias para sair do apartamento.
Use esses 30 dias para pensar na vida que viveu até agora. Pense nas escolhas que fez. E quando sair, quando estiver num lugar mais humilde, quando estiver trabalhando duro para sobreviver, talvez você comece a entender o que fez comigo. Eu vou ficar na rua, ele disse com pânico nos olhos. Provavelmente não. Você é jovem, saudável, tem uma profissão, vai conseguir um emprego, vai conseguir alugar um quarto numa pensão. Vai ser difícil? Vai. Mas você vai sobreviver. Eu sobrevivi e eu sou uma velha de 71 anos. Você, com seus 43, vai dar conta. Me levantei, indicando que a reunião tinha acabado. Pode ir, Roberto. Ele se levantou devagar, as pernas trêmulas. Quando chegou na porta, parou e se virou. Eu te amo, mãe. Eu sempre te amei. Eu só fui fraco demais para mostrar. Eu sei, respondi, e pela primeira vez minha voz saiu mais suave. Mas amor sem ação é só palavra vazia. E eu já ouvi palavras vazias demais na minha vida. Ele saiu. Ouvi seus passos se afastando pelo corredor. Ouvi a porta do elevador se abrir e fechar. E então, sozinha naquela sala, deixei as lágrimas caírem. Eu tinha conseguido. Tinha me vingado. Tinha feito meu filho sentir uma fração do que eu senti. Mas por que então eu me sentia tão vazia? Os meses seguintes foram estranhos. Roberto desocupou o apartamento dentro do prazo. Segundo minhas fontes, ele estava morando num quarto alugado na Zona Leste, longe do bairro chique onde vivia antes. Estava trabalhando num escritório de contabilidade pequeno, ganhando menos da metade do que ganhava antes. Eu, por outro lado, estava construindo uma vida nova. Comprei um apartamento lindo na Vila Madalena. Viajei para lugares que sempre sonhei em conhecer. Comecei a investir em novos negócios, a aprender mais sobre gestão patrimonial. Mas o trabalho voluntário continuou. 3 vezes por semana, eu ia para aquela ONG servir comida para pessoas em situação de rua. E cada vez que olhava para aqueles rostos cansados e derrotados, eu via a mim mesma. Via quem eu poderia ter continuado sendo se não fosse pela previsão do Henrique. Foi numa dessas manhãs, servindo sopa numa fila, que reconheci um rosto. Roberto. Ele estava na fila, com roupa simples, segurando uma marmita vazia, esperando sua vez. Nossos olhos se encontraram. Ele ficou vermelho de vergonha. Deu um passo para trás, como se fosse sair da fila. Fica, eu disse baixinho. É sua vez. Servi a sopa na marmita dele. Nossas mãos se tocaram por um segundo quando ele pegou o recipiente. Obrigado, ele sussurrou. Depois daquele dia, ele continuou aparecendo. Uma vez por semana, sempre na mesma fila, sempre esperando que eu servisse sua comida. A gente nunca conversava. Só aquela troca de olhares, aquele toque breve de mãos. Foi no 3º mês que ele apareceu diferente. Estava mais limpo, o cabelo cortado, uma camisa nova. Quando chegou na minha frente, ele não estendeu a marmita. Consegui um emprego melhor, ele disse. Numa empresa maior. Começo semana que vem. Não vou precisar vir mais aqui. Que bom, respondi. E era sincero. Fico feliz por você. Eu queria te agradecer por não ter me ajudado. Sei que parece estranho, mas esses meses foram os mais difíceis da minha vida. E os mais importantes. Eu entendi muita coisa. Sobre mim, sobre o tipo de pessoa que eu era. Era? Perguntei. Ou é? Estava sendo, ele corrigiu. Eu ainda estou mudando. Comecei terapia. Estou morando num apartamento pequeno em Itaquera, dividindo com mais 2 pessoas, mas é honesto. É meu. Isso é bom, Roberto. Ele hesitou, depois falou. Você acha que um dia a gente poderia tomar um café? Conversar? Olhei para meu filho, para o homem que ele estava se tornando. Não era mais aquele homem fraco que tinha me expulsado. Não era mais aquele covarde que aumentou o volume da TV. Era alguém diferente. Alguém que estava tentando. Talvez, respondi, algum dia, quando você tiver provado para você mesmo, não para mim, para você mesmo, que mudou de verdade. Ele assentiu com os olhos marejados. Vou provar, ele disse. Pode levar anos, mas vou provar. E foi embora. Hoje, 2 anos depois daquela reunião no escritório do Dr. Rogério, estou aqui.
numa vida que mal reconheço como minha. Moro num apartamento lindo, viajo quando quero, invisto em negócios que me interessam. Mas mais importante que tudo isso, eu encontrei minha dignidade de volta, meu poder, minha voz. Eu não sou mais invisível, não sou mais aquela mulher curvada que aceitava migalhas. Sou Cleide, sou rica, sou forte. E nunca mais vou deixar ninguém me fazer sentir pequena de novo. Roberto me liga uma vez por mês. Conta como está a vida dele. Nunca pede nada, só divide. E aos poucos, muito devagar, algo está se reconstruindo entre nós. Não é o que era antes, nunca vai ser. Mas é algo novo, algo mais verdadeiro. Na semana passada, ele me ligou de novo. Disse que estava fazendo 1 ano de terapia, que tinha conseguido uma promoção no trabalho, que estava juntando dinheiro para alugar um apartamento só para ele. E eu estava pensando, ele disse, a voz hesitante. Talvez a gente pudesse tomar aquele café. Não precisa ser agora, mas quando você se sentir pronta, se um dia você se sentir pronta. Fiquei em silêncio por um momento, pensando. Talvez, eu respondi. Algum dia. E dessa vez, quando desliguei o telefone, estava sorrindo. Porque perdão não é esquecer. Não é apagar o passado. É decidir que o passado não vai mais te controlar. É seguir em frente, mais forte, mais sábia, mais inteira. Henrique me deu os meios de me defender. Mas fui eu quem escolheu não me destruir no processo. Fui eu quem escolheu crescer, ajudar outros e ainda assim manter minha força. Obrigada por chegar até o fim dessa história. Se ela te tocou de alguma forma, se você já passou por algo parecido, ou se conhece alguém que precise ouvir isso, compartilha. Compartilha para que mais pessoas entendam que nunca é tarde para recomeçar, que dor não é destino, que a gente pode cair, pode ser destruído, mas também pode se levantar de novo. E quando você se levantar, levanta com a cabeça erguida.